1 Samuel capítulo 30 diz que, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Segue o texto e diz assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. E as duas mulheres de Davi tinham sido levadas também. Diz o texto que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Então Davi tem dois problemas. O primeiro é que ele também teve um prejuízo. Ele também perdeu os seus bens. E entre os bens que ele perdeu estavam a sua família, o bem mais precioso que a gente tem. E o segundo problema de Davi é que, além de ter tomado prejuízo pessoal, ele estava agora tendo que lidar com a revolta, com a amargura dos seus soldados, que o estão responsabilizando, que o estão culpando por aquela tragédia. Sabe, queridos, é muito comum a nós transferirmos responsabilidade, procurarmos culpados pelas nossas tragédias. É muito comum. Muito comum. Culparmos alguém diante de perdas, de sofrimentos, de dores, de prejuízos. É muito comum, nós sempre estamos procurando alguém para culpar e para responsabilizar. E Davi experimentou isso. Os soldados queriam apedrejá-lo. Eu não tenho muita vontade, às vezes, nem de vir ao culto. Dá uma preguiça, um desânimo. E o culpado disso é o pastor que não prega direito. Eu perdi a vontade de cultuar. E o culpado é alguém, não sou eu. Eu não consigo louvar a Deus, eu não consigo expressar gratidão, louvor a Deus no período do louvor. E o culpado é quem toca, que desafina, que não sabe cantar, não ensaiou direito. Não me ajuda. Sempre alguém é responsável. Isso é muito comum a nós, e eu não estou falando isso de você, eu estou dizendo nós, porque eu também faço isso. Lá em casa, sempre tem alguém que é culpado pelos meus prejuízos, é a Carla. Pensa numa mulher que, para quem eu aponto, digo, a culpada é ela. Porque isso é comum a nós. Procurarmos alguém para culparmos. Diante dos nossos prejuízos, das nossas dores, frustrações, perdas, alguém sempre é culpado. Já foi o Fernando Henrique Cardoso, já foi o Lula, já foi a Dilma, já foi o Lula e hoje é o Bolsonaro. Alguém é culpado. Não me qualifico para trabalhar, mas quem é culpado porque eu estou desempregado e não me qualifiquei? Alguém é culpado, eu não sou. Fiz escolhas erradas, perdi dinheiro, tomei prejuízo, estou perdendo a minha família, meu casamento, por causa dos erros que eu cometi, mas alguém é culpado. Eu não, até o diabo é culpado, eu não. Mas o diabo não comprou no seu CPF, ele não foi tirar aquele carro, ele não foi fazer aquele financiamento com o seu CPF, não foi ele que deu o número, não é o número do CPF do diabo que está naquela conta, é o seu. O diabo não escolheu adulterar, trair, o diabo não escolheu no seu lugar, o máximo que ele fez foi sugerir. Mas é comum a nós
procurarmos alguém que seja culpado. É o que esses homens estão fazendo com Davi. Ele é o culpado. Sabe, queridos, e nesses momentos de amargura, de angústia e de transferência de responsabilidade, nós nos tornamos também insensíveis. Porque o texto conta que Davi também estava angustiado. Davi também estava sofrendo com a situação. E aí é muito comum a nós, nesses momentos em que a gente está amargurado, angustiado, decepcionado, frustrado, não olhar para a necessidade e para o problema do outro. Nós só queremos apedrejar. Alberto não cantou bem domingo. Será que ele não estava com alguma angústia no coração? E a gente se torna insensível. A gente culpa e ponto, acabou. Essa angústia deles é legítima. Como eu disse, o que nos é mais precioso, queridos? O que nos é mais valoroso? A nossa família. Então eles estavam com um motivo para a sua angústia. Mas nós não podemos permitir que os motivos das nossas angústias nos tornem insensíveis às angústias dos outros. E aí, como eu disse hoje de manhã, Davi tomou uma atitude. Não é o tema da ministração de hoje, fica para outra ministração. Mas Davi, ele vai em busca de solucionar o problema. E o que é que Davi faz? O texto diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Enquanto aqueles angustiados, amargurados estão lá culpando, o que é que Davi faz? Ele vai buscar a Deus. Diz o texto que ele fortaleceu-se no Senhor. E ele pede ao seu sacerdote, um sacerdote que acompanhava aquele exército, ele pede àquele sacerdote, aquele pastor, que preparasse o ambiente para que ele pudesse entrar na presença de Deus. E então ele entra na presença de Deus e ele pergunta a Deus: o que eu faço? E Deus diz: persiga-os, porque você vai encontrá-los e você vai recuperar tudo o que você perdeu. Então, enquanto os homens estão procurando culpados, Davi vai àquele que pode trazer a solução para os problemas. E então, debaixo dessa direção, dessa orientação, Davi pergunta ao Senhor, e o Senhor responde que ele deveria persegui-los, que ele os alcançaria e libertaria os prisioneiros e os traria de volta. E diz o texto que Davi e 600 homens que estavam com ele saíram em perseguição. Mas eles saíram perseguindo quem eles nem sabiam o que era, eles não conheciam, eles não tinham identificado o inimigo. Quem era o inimigo? Eles não sabiam quem tinha atacado o acampamento. Deixa eu dizer algo a você: quando você receber uma palavra de Deus e uma direção de Deus, obedeça. Mas eu não tenho todas as informações, eu não sei. Obedeça. Davi não tinha todas as informações, inclusive necessárias. Persiga quem? Eu não sei quem perseguir. Ir atrás de quem? Mas Davi ouviu o Senhor. E como tem um coração disposto a obedecer, ele sai em perseguição. E no meio do caminho surge um novo problema. Ele sai com 600 homens e diz o texto que num determinado ponto dessa perseguição, 200 desses 600 homens estavam tão cansados, eles estavam tão exaustos que chegaram para Davi e falaram: a gente não tem condições de continuar. Lembra? No início do texto diz que eles choraram até não aguentar mais. Ou seja, eles tinham saído para a guerra, já tinham voltado de outras batalhas, eles estavam fisicamente cansados, mas além do cansaço físico que eles já estavam,
eles também estavam emocionalmente cansados. Você já passou por essa situação? Em que ela é tão estressante, a situação ela é tão angustiante, a situação a aflição é tamanha, que a gente fica sem forças. Era essa a situação desses 200 homens. Eles não têm condições de seguir a viagem. E aí, Davi diz a esses homens: então tá bom, vamos voltar todo mundo para casa. Não foi isso que ele disse. Não foi. Porque quem tem alvo, quem tem propósito definido e quem acredita naquilo que Deus promete, não para no meio do caminho por causa daqueles que se cansam. Segue em busca do seu propósito, para alcançar a promessa que Deus lhe deu. Então, Beto, se alguém não canta, se a igreja não canta, Deus disse para você cantar, então cante, meu irmão. Cante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu fosse levar em conta a quantidade de vezes que eu já preguei, e que parte da igreja sequer ouviu, e que outra parte ouviu, mas não praticou, eu já teria desistido de pregar. O que Lucas 10 diz? Se você chegar numa casa, dizer, paz seja sobre você, e a pessoa aceitar, aleluia, glória a Deus, se alegre. Não aceitou, segue viagem, eu te mandei pregar, acabou. Prega, vai pregando. Davi não para, não desiste, ele não abandona o propósito, ele não deixa de correr atrás da promessa, porque alguns no meio do caminho estão tão cansados que não são capazes de prosseguir. Mas ele faz isso não de uma maneira insensível, porque diz o texto que ele fala, então vocês fiquem aqui, cuidem da bagagem, e nós vamos persegui-los. E Davi com 400 homens segue a perseguição. E aí acontece outro fato, olha só como Deus age. Diz o texto de 1 Samuel 30, que enquanto eles estão seguindo agora com 400 homens, eles encontram no meio do caminho um jovem egípcio. E aí eles trazem esse homem a Davi. Deram água, comida, um pedaço de bolo de figos, um pedaço de bolo de uvas. E ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Então, ele segue agora com 400 homens. E enquanto eles estão indo, eles veem uma pessoa no meio do caminho, caída, ferida, machucada. Lembra do homem assaltado, Lucas 10, e abandonado à beira do caminho para morrer? Ó, a semelhança entre os textos bíblicos. E aí diz o texto que eles pegam esse homem, tratam as feridas dele, dão a ele comida, água. Ele recobra suas forças, e a partir do momento que ele recobra suas forças, eles levam ele até Davi. E Davi pergunta a esse homem: quem é você? Lembra, Davi saiu sem saber quem eram os inimigos. Ele não sabia direito nem para onde ir. Ele só estava obedecendo a Deus. E aí o egípcio responde: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, atacamos o território que pertence a Judá. Atacamos o Neguebe de Calebe e incendiamos a cidade de Ziclag. E aí Davi diz, pensa, né? Eis aqui um homem, um dos homens que raptou a minha família. E aí Davi olha para esse homem, a resposta de Deus está ali. Ele não sabia para onde ir, e agora ele já sabe. E aí ele olha para esse jovem egípcio
a quem eles tinham acudido, salvado. A vida nos impõe às vezes umas situações bem complicadas, né? Às vezes a pessoa que a gente mais tinha problema está na nossa frente precisando ser abençoada por nós. E aí a gente tem a escolha, a gente abençoa ou abandona. Sabe aquela pessoa que te deu tanto problema? Que te causou tanto prejuízo? O jovem egípcio diante de Davi. Aí Davi olha para ele e diz assim: você pode me levar ou nos levar aonde eles estão? E aí o jovem egípcio responde a Davi, que nesse período ainda não era rei. Davi não era rei sobre Israel, ele já tinha sido ungido para ser rei, mas Saul ainda está vivo, e ele montou um exército para si, e ele está com esse exército conquistando terras, conquistando territórios. Então Davi diz: você pode me levar até eles? E ele diz assim: se o Senhor, se você, Davi, jurar diante de Deus que não vai me matar, e que não vai me entregar ao meu Senhor, eu não quero voltar para aquela vida, eu não quero voltar a ser servo daquele homem, eu não quero voltar àquela vida antiga que eu tinha. Se você me prometer que não vai me matar e que não vai me devolver a vida que eu tinha, eu te levo. E então eles entram em acordo, e ele leva Davi e os 400 soldados até o acampamento. Diz o texto que eles estavam lá espalhados por aquela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. E diz o texto: Davi então os atacou desde o amanhecer até o anoitecer, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, e nada faltou: jovens, velhos, filhos, filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. E olha, diz o texto ainda: e tomou outros bens dos amalequitas. Ou seja, ele amanheceu pobre e terminou o final daquela jornada mais rico do que era antes de ser atacado. Querido, preste atenção, preste bastante atenção. Às vezes a aflição, o problema, a situação complicada sobre as nossas vidas, no final da história vai nos trazer ainda mais prosperidade, se a gente permanecer em obediência. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando voltaram a Ziclag, eles tinham perdido tudo, estavam pobres. Agora, perseguindo, eles encontraram, e não só recuperaram o que tinham perdido, mas ainda tiveram um acréscimo nos seus bens. Diz o texto que ninguém escapou com vida, a não ser 400 jovens. Por que é que esses 400 jovens escaparam? Porque tinham uma idade para que se tornassem soldados, e eles ainda não estavam na idade, por isso são chamados de jovens. Então eles andavam juntos, servindo, ajudando, cuidando dos animais, mas eles não empunhavam espada, eles não eram homens de guerra por causa da pouca idade. Esses foram os únicos que fugiram. Aí eu te faço uma pergunta: se 400 fugiram, qual era o tamanho desse exército? Se tinha 400 jovens, então quantos soldados de guerra tinha? Mas Davi vem com 400 e vence a batalha, porque não é o tamanho do exército, é o tamanho de Deus. É em nome de quem nós vamos? E Davi foi em nome do Senhor. Davi estava obedecendo a Deus. Diz o texto que ele tomou os rebanhos dos amalequitas. E aí, olha só que coisa linda.
Eles estão retornando, e agora eles chegam naqueles 200 homens que tinham ficado no meio do caminho porque estavam exaustos demais. E aí diz o texto que os 400 soldados que estavam com ele, que tinham lutado com um exército muito maior, eles dizem o seguinte: vocês não foram conosco, então nós não vamos repartir os bens que nós pegamos com vocês. O que vocês vão fazer é pegar sua esposa, sua família, aquilo que era de vocês, e podem partir. E diz o texto: Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ó o que é um coração adorador, ó o que é um homem segundo o coração de Deus. Ele está dizendo: a vitória que eu tive, a bênção que eu conquistei, foi Deus quem me deu, e eu não posso ser egoísta de não repartir, por mais que a outra pessoa não mereça. Eu não posso ser egoísta a esse ponto de não compartilhar aquilo que Deus me deu. Ah, queridos, como a nossa igreja tem sido uma igreja ensimesmada, porque as pessoas, elas buscam para si, e na medida que elas recebem, elas não querem compartilhar. Deus tem me abençoado tanto, então eu vou curtir a minha bênção, e o outro, problema dele, faça por merecer, porque eu sou tão especial para Deus. Deus cuida tanto de mim, Deus tem me dado vitórias, eu tenho prosperado. Davi diz: não façamos isso com o que o Senhor nos deu. Ele está reconhecendo que a vitória, que a bênção, que a conquista não é fruto apenas do seu mero esforço, trabalho, empenho, é fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. E a bênção de Deus sobre a minha e a sua vida não pode ser retida apenas para o nosso deleite, precisa ser compartilhada. Lembra do samaritano que tinha dinheiro para fazer a sua viagem? Ele tira 2 moedas, 2 denários do bolso, daquilo que Deus tinha dado para a sua viagem, e compartilha com alguém que não tem nada. Não, meus irmãos, não façamos isso. Não façamos isso com a bênção que o Senhor tem nos dado. Não façamos isso. Não sejamos egoístas, mesquinhos, orgulhosos. E olha só, Davi diz assim: quem vai concordar com o que vocês estão propondo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Sabe, querido, o pecador que vivia afundado na lama do pecado, e aquele que não tinha assim aparentemente tanto pecado, ele recebeu a mesma parte do amor de Deus. Deus não dá mais amor para um e menos amor para o outro, é igual, porque não é por merecimento, é por graça. E olha só, concluindo o texto de 1 Samuel 30, diz que quando Davi chegou a Ziclag de volta, olha o que ele faz: ele pega parte dos bens que eles tinham conquistado, e ele envia às autoridades de Judá, e ele diz: um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. E ele enviou esse presente às autoridades de Judá e às autoridades de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Sabe o que é isso? Gratidão àqueles que Deus usou para abençoar a minha vida. Você que está aqui pode ter vindo de um outro ministério, de uma outra igreja. Querido, não fale mal de onde você veio, porque bem ou mal, eles foram usados por Deus para edificar a sua vida. Seja grato.
O que Davi está dizendo, manda presente a todas as autoridades de todos os lugares por onde nós passamos. Gratidão por quem me ajudou a chegar aonde eu cheguei, a ser quem eu sou, a alcançar o que eu alcancei.